Hoje eu quero falar para vocês de 3 autobiografias escritas por mulheres que me marcaram profundamente. Pega lá seu café, a sua água, vamos fazer uma pausa e falar de livros? Vem comigo. O meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse momento, esse lugar para a gente falar sobre livros, literatura, ser leitor, ser leitora. Afinal de contas, isso faz parte da nossa vida, certo? Então, gente, hoje eu quero fazer uma homenagem, uma singela homenagem às mulheres, afinal de contas estamos no mês de março, já passamos aí pelo Dia Internacional da Mulher, já passamos pelo meu aniversário também, que foi nesse mês, e eu amo ser mulher. Se eu pudesse nascer de novo, pudesse escolher, eu escolheria ser mulher, em que pese todas as dificuldades, as sobrecargas e tudo que se espera da gente, então muita pressão social, pressão interna, mesmo que a gente se coloca, eu gosto muito de ser quem eu sou. E ser mulher é parte intrínseca de eu amar ser quem eu sou. E a minha homenagem aqui é com histórias de mulheres que tiveram que reescrever a sua própria história para encontrar o seu próprio lugar no mundo. E aqui a gente vai trazer 3 histórias de mulheres muito diferentes que, cada uma do seu jeito, superou adversidades praticamente inimagináveis. Também sei que as histórias dessas mulheres, elas não são, ou melhor, elas são exceções. Nem todas as mulheres que nascem com muitas dificuldades, que passam o que essas mulheres passam aqui, ou até outras dificuldades, conseguem superar essas adversidades. Mas por que a gente não se inspirar em quem conseguiu e trazer um pouquinho disso para as nossas vidas, para a gente superar os nossos pequenos e grandes problemas? Ou não precisa ser útil de qualquer forma, e sim apenas inspirador. Então eu quero começar com o primeiro dos 3 livros que eu li e que foi muito, muito impactante para mim. Eu li esse livro há uns 3 anos atrás e eu lembro vividamente de cenas dele na minha cabeça. A Menina da Montanha, escrita pela Tara Westover. A trajetória, então, de uma menina que aos 17 anos pisou no ambiente escolar pela primeira vez e dali até ela fazer o doutorado em Cambridge. Mas a gente aqui nessa história não tem só essa trajetória, tem a história de vida dela. Tem um motivo pelo qual somente aos 17 anos ela pisou numa sala de aula. Eu tenho essa edição aqui da Rocco, que saiu em 2018, e eu também tenho uma edição mais recente. Essa daqui tá esgotada, tá, gente? Pelo que eu vi, pelo menos tá esgotada. Essa daqui é a edição mais recente. O título Educated nos Estados Unidos também saiu com esse título, e aí como subtítulo A Menina da Montanha. Essa edição aqui é de 2023, então, e está disponível para venda, tá? Eu vou mostrar essa daqui porque eu gosto dessa capa. Então aqui a gente conhece a Tara, ela vive com mais 6 irmãos, ela é a caçula da família, e com os pais também nas montanhas de Idaho, nos Estados Unidos. E ela cresce numa família onde o pai é um extremista, um fundamentalista, e ele acredita em teorias da conspiração, que o governo quer fazer experiências com eles, e, portanto, ele não registra os filhos quando eles nascem, ele não manda os filhos para a escola, para que o governo não tenha acesso a essas crianças, eles não vão a hospitais, porque o pai tem medo do que pode acontecer caso eles sejam descobertos. Eles estocam alimentos e estocam combustível porque o mundo pode acabar a qualquer momento. E a Tara cresce achando que tudo isso é absolutamente normal. Então ela não vai à escola. A família tem um ferro velho de onde tira o sustento. Todos os integrantes da família trabalham ali, menos a mãe. A mãe acaba sendo uma parteira ali da região e conhecida por fazer remédios caseiros com ervas e chás e tudo mais. Afinal de contas, como eles não vão ao médico, eles são tratados em casa com ervas medicinais e chás, enfim. Mas enfim, nesse ferro velho que toda a família trabalha, inclusive as crianças, elas mexem com metais pesados,
com fluidos, com produtos químicos, e acontece um acidente, inclusive, aqui, que eu lembro bem, aonde uma pessoa fica bastante queimada e eles não procuram hospital, eles se cuidam em casa mesmo. Um outro ponto importante aqui é que a Tara cresce com muita violência. Um dos integrantes da família aqui é bastante violento e por vezes é muito machucada, mas ela então cresce achando que isso é tudo normal. Até que o irmão dela, que estuda, que conseguiu estudar, ele se forma na universidade, ou ele tá na universidade, não me lembro bem agora, mas ele volta para casa e conta para ela de um mundo que ela não sabe que existe, que é fora das montanhas e que outras pessoas vivem de formas diferentes. E ela decide estudar. Com o que ela tem em casa, sem nenhuma ajuda, ela aprende a ler. Esse irmão fornece algum material para ela estudar. Ela decide fazer vestibular. Ela passa no vestibular e pela primeira vez aos 17 anos de idade, ela pisa numa sala de aula já numa universidade. Uma situação que acontece na universidade que me marcou bastante aqui, que ela conta, é que em algum momento eles estão falando sobre holocausto na sala de aula e ela olha para todo mundo procurando para ver se alguém explica para ela essa palavra, porque ela nunca ouviu falar disso. E quando ela questiona isso, as pessoas olham para ela e dão risada, achando que ela está brincando, mas de fato ela não está, porque ela não estudou a história a fundo. Então vocês imaginem isso e tantas outras coisas que essa menina não sabe, que ela acaba se deparando e tendo um choque com a existência de um novo mundo. O que mais me pegou nesse livro, gente, foi o seguinte: quando a Tara vai se dando conta de como é o mundo de verdade, de como outras tantas famílias são criadas, e ela vai questionando a forma como ela foi criada, os valores que ela recebeu, a educação que ela recebeu, ela entra num conflito interno muito grande, porque ela passa a questionar tudo aquilo que ela aprendeu, e isso é muito intenso e é muito angustiante para ela. E ela vê que tinha muita coisa errada na casa dela. Mas de uma forma muito bonita, ela acaba não julgando isso, porque era aquilo que ela vivenciava, os pais dela vivenciaram aquilo e os avós dela provavelmente vivenciaram aquilo. Então o que ela faz? Ela pega essa nova vida que ela tem e ela vai viver. E ela não deixa de gostar da família dela e de visitar até a família dela, mas agora ela impõe um respeito que ela vê que ela merece e que antes não existia. E aí ela vai muito bem na universidade, ela ganha uma bolsa de estudos para fazer doutorado e ela vai para a Inglaterra fazer doutorado. Então, para uma menina que achava que o mundo inteiro era uma montanha, de repente ela descobre que existem países, que existem oceanos, que ela pode ultrapassar todas essas fronteiras e ela vai estudar história. Gente, que livro lindo, que história inspiradora. Eu recomendo assim fortemente para todo mundo essa história. Ai, Vanessa, tem gatilhos, porque tem violência, né? Enfim. Mas vejam, gente, os gatilhos, eles são uma indicação de que você tem algo aí dentro de você que precisa ser olhado e que precisa ser trabalhado. Não é por isso que você precisa evitar uma história ou uma situação. O que você precisa, na minha humilde e respeitosa opinião, é resolver esses gatilhos que você tem. Então, por isso que eu recomendo esse livro. Saibam que tem essas situações, né? Se você não quiser ler por conta dessas violências e tudo mais que tem aqui, tudo bem, mas essa é a minha opinião sobre os tais gatilhos que todo mundo fala aqui sobre os livros, tá? Então, fica aí a minha super dica para vocês. Vou mostrar outra capa de novo aqui, porque essa daqui é a que tá à venda. Gente, ontem, enquanto eu estava gravando o vídeo, eu tive um contratempo e precisei sair. Não consegui voltar para retomar a gravação e nem terminar o vídeo. Então, cá estou eu, em outro dia, retomando o vídeo. Eu vou terminar a gravação hoje. Eu acho que isso não impacta negativamente no vídeo em si, no conteúdo, mas fiquem à vontade para me dizer se vocês acham isso estranho ou se não tem problema. Porque às vezes acontece isso, eu preciso parar, às vezes eu volto aqui no outro dia e regravo o que eu fiz anteriormente, porque por algum motivo eu tive que parar, mas dessa vez eu resolvi aproveitar o que eu já tinha gravado ontem e vou seguir, então, gravando hoje.
Retomando aqui então com a segunda biografia que eu li já fazem alguns anos também e que me marcou demais. E se na Menina da Montanha a gente descobriu a história de uma mulher que teve que descobrir o mundo do zero, já adulta, nessa história aqui a situação é completamente diferente, mas mesmo assim não menos impressionante. Eu estou falando do livro Em Busca de Mim, da atriz americana Viola Davis. Esse livro, gente, eu não tenho ele físico aqui comigo, embora eu já tenha comprado ele por 2 vezes. Então eu vou deixar a capinha dele aqui para vocês acompanharem de que livro eu tô falando. A primeira vez que eu comprei esse livro, eu acabei deixando dentro de uma caixa e eu tava de mudança, enfim, e ele acabou indo pro lixo. Espero que alguém tenha aproveitado e que esteja aproveitando até hoje. Aí eu comprei novamente o livro físico e eu acabei emprestando. E então ele está em empréstimo no momento, mas eu preciso muito falar dele mesmo assim, porque ele é uma das biografias que mais me tocou também. Eu chorei copiosamente lendo esse livro. Embora eu seja uma pessoa chorona, então não dá para levar muito por parâmetro, mas é que as histórias, principalmente as reais, elas me tocam muito. E quando tem sofrimento de criança, então é mais difícil ainda. E nesse livro aqui, então, a gente vai acompanhar a trajetória da Viola, que a gente olha para ela hoje, né, uma atriz famosa, reconhecida, renomada, que tem coragem de falar sobre diversos assuntos. Ela é uma atriz negra, então ela teve muitas situações adversas no início da carreira, mas olhando para ela hoje, você não imagina a infância que essa mulher teve e o quão difícil foi para ela trilhar o caminho dela. Mas então, vamos lá. Desde o início do livro, então ele é narrado pela própria Viola, ela fala da infância paupérrima que ela teve, algumas coisas que me chamaram muita atenção. Se eu não me engano, ela é a segunda mais nova de uma família de 6 filhos, ela morava com os pais também, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Não foi onde ela nasceu, mas foi onde ela cresceu. E eles eram, assim, extremamente pobres, embora os pais trabalhassem, mas na época era muito difícil o sustento das crianças. E eu lembro que algumas coisas que me marcaram na fase da infância dela, nesse livro, foi ela contando que eles moravam, teve uma época em que eles moravam num apartamento tão, em condições tão precárias, que era um apartamento infestado de ratos, e que ela tinha que dormir com a comida, segurando a comida na mão, porque senão os ratos comiam, e quando eles acordavam de manhã não tinha comida, então tinha que dormir segurando a comida. Isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu fiquei imaginando a cena e pensando na situação, né? Também a água, no inverno, a água ficava tão fria, congelava nos canos e eles não tinham um sistema de calefação, de aquecimento dessa água, então eles não podiam tomar banho. E por vezes ela chegava na escola, ficava 2, 3 dias sem tomar banho, até fazia xixi na calça, até. Se eu não me engano, quando ela era adolescente, ela ainda tinha esses escapes. E como ela não tinha água para se limpar, ela chegava na escola com cheiro de xixi. E as pessoas falavam, né? As outras crianças, adolescentes, faziam bullying com ela. Enfim, gente, eu só fico imaginando as cenas acontecendo. E aí teve uma dessas situações que uma professora levou ela ao banheiro e ajudou ela a se limpar e perguntou o que estava acontecendo, e ela contou que na casa dela a situação era assim. Então, muito triste, muito tocante, assim. Além disso, um clima de tensão, de medo dentro da casa dela, porque ela também sofria violência doméstica. Não quero contar para vocês exatamente o que era, mas é uma situação muito pesada. Leiam o livro para vocês entenderem o tipo de abuso que essa mulher sofreu. E aí, então, uma infância assim terrível, tá, gente? Terrível. E aí ela foi buscar, então, conforme ela foi crescendo, ela foi buscar outros caminhos. Nessa busca por encontrar um emprego para ajudar no sustento da casa, da família, e para ela descobrir também o que ela queria estudar, se ela ia estudar, porque nas condições paupérrimas que eles viviam isso também era difícil. Ela conta que a autoestima dela era tão baixa que ela se sentia incapaz de conseguir um trabalho e de conseguir qualquer tipo de estudo numa universidade, porque ela se achava diminuída, ela se sentia diminuída,
por conta de todos os traumas que ela teve na infância, né, gente? Tanto em casa quanto na escola, exclusão social, exclusão racial. E aí descobriu o teatro e começou a estudar teatro e recebia papéis menores. Ao comparar ela com outras atrizes brancas, por exemplo, ela tinha os menores papéis, os secundários. Então ela teve que estudar muito, ela teve que se superar e ela teve que superar um sistema para ela conseguir ter alguns papéis melhores e assim ela foi sendo descoberta por outros produtores e ela mesma foi buscando também trilhar o caminho dela. Mas esse livro, gente, mais do que apenas contar a infância e a adolescência e essa situação depois que ela ficou famosa, ela conta também como que aconteceu e como ela se sentia, né, sempre achando que ela não merecia, se sentindo diminuída, não reconhecendo o talento e o sucesso dela, e ela foi buscar terapia. E esse é o grande foco desse livro e traduz o título, inclusive, que é Em Busca de Mim. E reconhecendo essas dores da infância que ela teve, ela conseguiu construir aos poucos essa identidade, se ver como uma mulher batalhadora, como uma mulher vencedora e como uma mulher capaz de conquistar toda a fama que ela conseguiu. E isso mostra mais uma vez que quando a gente olha para uma pessoa, a gente na verdade não sabe nada sobre ela, sobre o que ela passou e sobre tudo que ela teve que passar para chegar até onde ela chegou. O que me faz respeitar ainda mais essa mulher, que eu tenho uma profunda admiração. Como atriz, eu não conhecia a vida dela, né? Então, eu peguei para ler esse livro pela admiração que eu tinha por ela como atriz e fiquei impressionada e muito tocada pela vida difícil que ela teve e mesmo assim ela conseguiu superar tudo e ser quem ela é com a ajuda da terapia, o que também me mostra mais uma vez o quão é importante a terapia. Não sei se vocês fazem, se quiserem me contar aí, me contem. Eu faço, já fiz muito mais há um tempo atrás. Hoje eu faço umas sessões quando preciso, mas eu acho muito importante, gente. A gente se encontra, a gente se reconhece, a gente consegue resolver muitas questões internas debatendo com quem pode nos auxiliar de forma profissional a descobrir dentro de nós quem nós somos, né? As nossas dificuldades, as nossas facilidades. Isso ajuda muito a gente a viver melhor. Se nos 2 primeiros livros a gente acompanha histórias de superação da infância, ligadas à infância das personagens, não, das autoras, nesse livro que eu vou falar agora, a gente acompanha uma outra perspectiva. Aqui a gente tem uma mulher adulta, casada, com filhos, com uma carreira estruturada, que começa a se questionar o que ela está fazendo da vida dela, começa a se sentir incomodada com as expectativas sociais que ela está atendendo e está deixando de ouvir uma voz, um anseio que tem profundamente dentro dela. E eu tô falando de Indomável, da Glennon Doyle. A lindeza da capa deste livro. Eu li nessa edição da HarperCollins. Esse livro, gente, ele mexeu muito comigo. Diferente dos outros, esse livro aqui não me tocou da mesma forma. Naqueles outros lá, eu fiquei, assim, muito enternecida pela situação das personagens, porque elas tiveram uma infância terrível e elas tiveram que superar aquilo, cada uma do seu jeito e tudo mais. Aqui eu levei uma sacudida. Porque aqui a gente tem, como eu já falei para vocês, uma pessoa que aparentemente tinha tudo. E o que mais que ela queria? Então, já que ela tinha marido, filhos, uma carreira, saúde, estava tudo certo, estava tudo bem. E quando ela toca nesse ponto, que é o ponto principal desse livro, que é nós, mulheres, estamos vivendo principalmente para atender expectativas sociais ou estamos ouvindo verdadeiramente o que a gente quer viver. Isso me fez pensar um pouco, sabe? E o que seriam essas expectativas sociais que ela fala aqui? Ter um casamento, ok, não é que ela não amasse o marido dela, aparentemente ela amava, filhos, carreira,
Mas e se ela quisesse outra coisa? Como será que as pessoas olhariam para ela e que coisa seria essa? E ela descobre o que que é essa coisa que está faltando na vida dela quando ela conhece uma outra pessoa, ela se apaixona por essa outra pessoa sem querer, sem procurar, do nada, assim. Acontece isso. E ela se vê livre, ela se vê selvagem e ela se reconhece sendo assim. Não vou entrar em pormenores sobre o que seria essa liberdade que ela tanto fala. Leia um livro, vale muito a pena. Nem que seja para você se sentir incomodada com essa situação e incomodada no seguinte sentido: repensando, refletindo sobre se você é ou não feliz correspondendo às expectativas sociais que a gente corresponde muitas vezes. Então, assim, ele é meio chocante esse livro. Eu não concordo com tudo que acontece aqui, porém, quem sou eu para concordar ou não? A vida é dela, a vida que aconteceu aqui com ela. Mas além de ela contar a trajetória dela, ela reflete sobre muitas coisas. E isso me trouxe esse sacode sobre olha para mim também, sabe? Porque eu seria muito infeliz se eu não também correspondesse às minhas próprias expectativas. Mas isso me fez pensar, gente. Isso me fez pensar muito. E isso me fez olhar até para a forma como estou criando a minha filha, sabe? Sobre ela estar atendendo às expectativas sociais também, sobre agradar, sobre se encaixar, ou sobre ela olhar para ela e agradar a ela mesma. Gente, que livro interessante. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Eu não contei muito do enredo, né? Só contei que o começo ali, né, para vocês sobre o que acontece, mas tem muita reflexão aqui, tá? Tem muita reflexão e eu acho que vale muito a pena ler. Se alguém já leu, me conta aí o que achou. E se vocês vierem a ler no futuro, venham aqui me contar se esse livro causou esse mesmo incômodo aí para vocês do que para mim. Essas 3 histórias, gente, elas mexeram muito comigo porque elas mostram caminhos muito diferentes de transformação de mulheres. E agora eu quero saber de vocês, se vocês gostam de ler biografias e se existe alguma biografia que mexeu com vocês, assim como essas 3 mexeram comigo. Para quem ficou até aqui, o meu muito obrigada. Não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal se você gostou desse conteúdo e compartilhar com alguém que também pode gostar. Um beijo, gente! E até o próximo vídeo.